De acordo com a Unesco, apenas 28% dos pesquisadores do mundo são mulheres, mas no Brasil a realidade é outra. Um estudo da Academia de Ciências da África do Sul mostra que no nosso país tem 55% de mulheres participando de pesquisa científica. No Miscelânea de hoje vamos falar sobre mulheres na ciência. Fique com a gente! Eu recebo aqui no estúdio 3 pesquisadoras para nos contar mais sobre essa realidade e a valorização da pesquisa. Bem-vindas, Lígia Moreira, analista em Ciência e Tecnologia do INPE, Obrigada. A Júlia Barreto, estudante de jornalismo aqui da Univap, e a Vitória Leite, que é uma engenheira química aqui do IPID. Gente, bem-vindas, muito bom tê-las aqui. Obrigada. Então, foi uma surpresa quando eu vi esse número de 55% de pesquisadoras aqui no Brasil. Lígia, você sente essa realidade mesmo? Bom, esse número é real, né? Segundo dados do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, o número de pesquisadoras realmente tem crescido. Só que, apesar de ser um número bom, ainda bem que é esse número, mas ele ainda esconde algumas assimetrias com relação à participação das mulheres em algumas disciplinas. Então, ele precisa ser refinado, nós precisamos ter um olhar, assim, que eu diria, sob uma perspectiva horizontal, que pensar nas áreas em que essas mulheres se inserem, né? Então, a gente sabe que elas estão muito mais nas ciências humanas, em linguísticas, e nas ciências sociais, e os homens muito mais em ciências exatas, em computação e nas engenharias. Então, é interessante refletir sobre isso também, porque elas se concentram tanto em determinadas áreas e não em outras. E tem uma outra perspectiva também que é importante, que é com relação à inserção dessas mulheres na vida profissional, né? Nas instituições. Como é que elas se veem, como é que elas se inserem, aonde elas querem chegar, né? Se elas percebem que podem chegar nos cargos mais altos e como é que elas trilham a carreira profissional. Então, ainda temos muito que conversar sobre isso. Essa questão das ciências exatas, vocês acham que é algo cultural da mulher não estar tão inserida ou tem outros motivos, outros aspectos? Olha, Carol, eu levanto parte desse assunto dos meus trabalhos e não são os jovens que são acoplados muito no mercado de trabalho em relação à pesquisa. Então, hoje em dia, é mais a faixa adulta, a partir dos 40 anos de idade, que nós vemos mulheres em cargos bem importantes. Então, na verdade, um impulso que a Univap tem trazido para nós é impulsionar com que os jovens também possam exercer cargos de liderança e exercer cargos assim, mais altos dentro da pesquisa, dentro da indústria, dentro do mercado de trabalho de uma forma geral. Mas representando, no meu caso, a engenharia, estou batalhando para isso, mas a gente vê uma força-tarefa para que a gente seja colocado em posições de respeito, mesmo em pouca idade. Então, assim, até os 30 anos é considerado ainda a juventude de pouco acesso à liderança. E essa é uma rotina que a gente quer mudar de qualquer jeito, e vamos mudar. E eu acho que, assim, não só nas universidades, né? Tem que começar também a pegar essas crianças, porque também tem um dado que elas se interessam tanto pelas ciências exatas quanto a parte mais humana, até os 11 anos, depois elas perdem o interesse. E com 15, volta, nas meninas, né, volta o interesse na parte humana. Então fica pensando assim, você tem 4 anos para tentar fomentar esse interesse nelas. Tem alguma medida, você acha, Júlia, assim, você que já está inserida logo cedo nessa parte de pesquisa? Então, eu também sinto isso, né, que quando eu era mais jovem, quando eu era criança, eu me interessava por todas as áreas da ciência. E conforme eu fui crescendo, eu fui me identificando mais com as humanas. Acredito que seja um pouco cultural também, porque também meu pai ele é da área da engenharia e eu acho que eu também sempre enxerguei assim como uma coisa mais masculina. E como eu não me identificava, então eu já excluí e fui para humanas. Mas eu acho importante a gente parar com essa divisão, né? Não só na ciência como em tudo, mas principalmente na hora de escolher as profissões, que a gente não pode separar. A gente tem que continuar com essa vontade das crianças de aprenderem tudo, não só uma área, né? Sem distinção de gênero nem nada.
E Lídia, por que você acha que acontece essa perda de interesse ali nessa faixa etária? Bom, a questão cultural, sem dúvida, diz muito sobre isso, né? Então, nessa fase ali da entrada na adolescência, né, as mulheres acabam acreditando em coisas que lhe foram colocadas ao longo da vida. Então, mas como você tem jeito para isso, como o seu irmão tem jeito para outras coisas, né? Então, essa questão cultural, ela pesa muito. E nessa fase da adolescência, que é uma fase de identificação, da busca das referências, né? Que a gente, como ela disse, meu pai era isso, então, mas aí a minha mãe parece que tinha uma outra referência, a amiga da minha mãe, a minha tia, a minha prima, que já talvez seja um pouco mais velha. Então, a questão desse contexto, sem dúvida, tem um grande peso, em especial nessa fase em que a menina, em que os meninos também estão procurando essas referências para o que virá depois. E não só na parte exatas, vocês percebem que existe uma resistência com relação a pesquisadoras, pessoas querendo virar pesquisadoras? Existe essa resistência? Bastante, principalmente pela falta de incentivo, não só financeiro, mas valorizar o trabalho da pessoa. Sim, muitos gostam de ver resultados, mas ninguém prestigia pela trajetória como um todo. Então, a gente leva, às vezes, anos, 2, 3, 4 anos dentro de uma mesma linha de raciocínio. Toda aquela trajetória, a gente teve muitas vitórias, muitos altos e baixos, e isso aí também é importante. Mas o incentivo vem somente pelo resultado. Então, muitas vezes, as injustiças no meio do caminho prejudica o estudante, o pesquisador, o profissional de modo geral, isso em todas as áreas. Mas em relação à pesquisa, isso é muito forte. O que a gente tenta mudar hoje é tentar mostrar todo o caminho que é percorrido pelo estudante ou pelo professor. São muitos anos, né? São muitos anos. E você foi premiada aí ao longo dessa sua trajetória. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua pesquisa, esses prêmios. Aí eu sou engenheira química, mas me apaixonei pela área de engenharia de materiais. Então, eu ingressei nessa área no 2º ano da faculdade, aqui na Univap. E, ao longo desses 6 anos, eu fui contemplada com 6 prêmios na pesquisa, sendo ele de melhor trabalho em congresso, no INIC, enfim, vários eventos, não só da Univap, como fora. Inclusive, recebi aí o convite em 2017 a estar representando a Univap no Congresso de Engenharia Mecânica em Portugal. Então, foi uma das maiores conquistas. Sim. E isso não dependeu só das oportunidades que a Univap ofereceu, mas é importante a gente ressaltar o desejo. Eu quis conquistar. Sim. Então, eu já vi vontade, né? Eu já vi que haveria uma oportunidade de ser premiada. Falei, poxa, eu vou concorrer. Mas se eu vou concorrer, eu vou fazer o meu melhor. Então, batalhamos para isso. E só depende do aluno. Então, depende de a gente correr atrás e já avaliando estrategicamente o terreno. Poxa, aquela pessoa pode me ajudar nisso. Então, assim, muitas áreas foram envolvidas, não só a engenharia. Mas eu precisei do professor, eu precisei do psicólogo, eu precisei, assim, de várias áreas para influenciar no meu trabalho. Então, isso é muito bacana. Não é só aproveitar as oportunidades, é buscá-las também, né? buscar. Nós não podemos ficar enclausurados nas desculpas, mas porque não dá, porque é difícil, não. Eu vou tentar e vou atrás. Existe, Carol, um conceito muito interessante quando a gente fala da questão de gênero nas ciências, que é o conceito teto de vidro, o que é o teto de vidro? Aquele que parece que não existe, mas que existe, né? E esse teto, eu avalio que tanto ele pode vir de fora, que são as dificuldades que a mulher pesquisadora vai enfrentar, que a sociedade vai colocar, que as instituições vão colocar para ela, mas tem algumas mulheres que acreditam e elas mesmas constroem seus tetos de vidro, infelizmente pela influência da cultura. Então, que bom que tem mulheres que não acreditam nesse teto de vidro, e que apesar dele, vão atrás e ultrapassam esse teto. Esse teto vai existir de uma forma ou de outra numa instituição, às vezes numa apresentação. Isso me faz lembrar, inclusive, algo interessante de uma pesquisadora sênior que me contou uma história de que certa vez foi participar de um evento. Então, na hora de montar a mesa, eram vários doutores e ela, a única mulher doutora. Então, o apresentador chamou todos pelo título, né? E na hora de chamá-la, chamou de senhora. Então, esse teto, ele aparece quando menos se espera, porque ela tinha titulação e tinha condição de debater
em pé de igualdade com os outros doutores, né? Então, tem que vencer, tem que não acreditar que ele vai... São os desafios. que vai Isso terminar. não só na área de pesquisa também, né? Eu acho que hoje todas as profissões, qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, está com condições de ir atrás, de tentar os seus objetivos, né? Vou chamar um intervalo rapidinho, nós voltamos já já. Voltamos a falar sobre a participação das mulheres na ciência. E nós estávamos falando sobre a valorização do trabalho. E a Júlia, ela foi premiada agora no INIC com um trabalho que falava sobre a Mulher Maravilha e o feminismo. Sim, esse trabalho, na verdade, é um recorte do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de curso. E ele fala... Esse trabalho que ganhou o prêmio, ele Fala justamente, ele questiona por que o corpo da Mulher Maravilha é tão questionado e o dos outros super-heróis não. E eu estudei um pouco do mito da beleza da Naomi Wolf, que é uma pesquisadora e professora e tudo da nossa área também, que ela fala sobre isso, que ela fala sobre como a mulher enxerga o corpo dela e por que ela enxerga desse jeito. E também recorri também aos desenhistas, aos quadrinistas, como que eles montam a estrutura do personagem. E estudando isso foi para realmente questionar, né? O meu artigo ele termina com um questionamento. Por que a gente só questiona o corpo da Mulher Maravilha e não o do Super-Homem, por exemplo, que tem as mesmas proporções que o dela? E esse recorte é sobre no meu TCC, que fala basicamente sobre o feminismo e a história da Mulher Maravilha. É interessante terminar com essa indagação, porque na verdade não tem uma resposta, né? Eu acho que você pode ler, pesquisar e vai continuar sendo meio sem resposta. É. E só para falar, o INIC é o Encontro Latino-Americano de Iniciação Científica, para quem não conhece. Eu vou pedir uma foto agora, que é de 1911. Tem aí? Aí, que é numa conferência científica. E só tem uma mulher, quase no meio de 30 homens, que é a polonesa Mary Curie. E aqui, ou seja, já é uma coisa antiga, né? As mulheres estão tentando conquistar o seu espaço aos poucos. E nós estávamos falando da valorização. Hoje vocês percebem que no ambiente de trabalho existe uma diferenciação entre homem e mulher, até na sua valorização? Ou depois que já são pesquisadores, já não tem mais essa diferença? Olha, eu conduzi uma pesquisa em 2010 em que eu entrevistei algumas mulheres pesquisadoras e tecnologistas. E elas falavam do período da formação delas em nível de pós-graduação. E foi interessante porque apenas 10% das entrevistadas colocaram que sentiram alguma mudança com o fato de serem mulheres, né? E questionadas, o que se percebia da fala dessas mulheres, que na verdade elas não estavam observando isso, porque muitas coisas são tomadas como naturais. Então as mulheres valorizavam muito o esforço, olha, é uma área importante, uma área difícil, que é muito concorrida e eu consegui. Mas não questionavam por que tem que fazer tanto esforço, porque os homens não falavam desse esforço. Falavam, olha, eu quis fazer física, fiz e me formei simplesmente. Então, essa diferenciação, talvez ela não apareça mais porque as pessoas não estão se dando conta. Então, a mulher toma como que natural, que seja natural, ela ter que se esforçar mais para conseguir alguma coisa que para os homens é mais tranquilo. Então, por isso a importância de uma conversa como essa, para que as mulheres fiquem mais atentas. Por que para elas tem que ter sempre um percentual a mais de esforço? Né? Profissionalmente, se tem todos a mesma formação, por que não, as oportunidades não são iguais? Sim. E eu queria saber do lado pessoal de vocês, por que resolveram ir para essas áreas? Onde que houve essa mudança de chave, esse interesse? Porque a gente tem que fazer a diferença. E não é no meio das pessoas comuns que a gente faz a diferença. Então, engenharia sempre foi taxada como a profissão masculina. Não é não. A gente pode ser ainda melhor, mas depende de cada um, é lógico. Mas ingressei na engenharia e falei, poxa, eu quero essa área. 90% homens. Falei, não importa. Vai ser a mocinha, vai ser a menininha da engenharia.
A diferença é o que a gente vai fazer na profissão para ser marcado. Então, hoje em dia, o que as pessoas têm feito dentro da sua profissão para fazer a diferença? Isso muda tudo. E daqui a 10 anos, é aquele lado visionário, né? Em 20 anos, onde você quer estar? Poxa, eu posso escolher ser chefe do departamento na fábrica onde eu trabalho? Não, mas eu posso querer ser a presidente da fábrica. Então, tudo depende da visão. E isso é construído na pesquisa também, não só na engenharia, mas aonde você quer estar. Isso é o mais importante. E com você, Lígia? Então, eu sempre observei que tinha que ter um esforço a mais, né? Mas não acreditei no teto de vidro, assim, o que ele acreditava que ele existia, acredito que ele exista, mas não que ele não seja intransponível, né? E acreditar também no protagonismo, na força do sujeito, de que não é porque culturalmente se acredita em tais coisas que eu não possa querer outras, porque cada sujeito é singular. E isso eu acho bastante importante para a gente não ir para uma ditadura de que agora todas as mulheres têm que ir para uma determinada área. Não, o sujeito é singular em sua vontade e cada um de nós, mulheres e homens, podem ser o que quiserem ser. Eu acho que isso é o mais importante. E eu acreditei nisso e deu certo. Tá certo, a gente tem que ter perseverança, né? Eu falo, não podemos desistir diante, porque a dificuldade vem para todo mundo e é a forma que você vai se comportar diante aquilo. E, Júlia, você começou no Labcom. Sim, comecei no Labcom ano passado e foi por pura curiosidade que eu entrei, eu não sabia nada do... Explica um pouquinho só o que é o Labcom. O Labcom é um grupo que a gente tem na FCSAC, que é a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas, e é um grupo que a gente estuda e pesquisa juntos. A gente tem uma professora, que é a Kátia, ela é orientadora desse grupo, e ela ajuda a gente sempre a resolver métodos de pesquisa, a aprender a pesquisar mesmo, né? Porque, como eu disse, eu entrei por pura curiosidade, eu não sabia onde eu estava entrando, e porque eu sempre tive também uma visão muito, não negativa, mas, assim, pobre, sabe, da pesquisa. Eu achava que, tipo, você não tinha que ser uma coisa legal, que você tinha que assim, isso aqui é importante, então é só isso que eu vou estudar. Eu não entendi ainda que eu podia colocar uma coisa que eu amasse e, a partir disso, estudar alguma coisa que mude, né, que faça diferença. E daí eu entrei por pura curiosidade ano passado e já entrei querendo falar sobre mulheres, porque o feminismo é uma luta que eu amo muito, eu vivo muito, e eu queria pesquisar isso dentro da comunicação. E encontrei com a Mulher Maravilha aí no meio do caminho e a gente está junto ainda. Estamos trabalhando lado a Estamos lado. juntas ainda. Eu acho que uma dúvida que pode surgir é a seguinte: você está na pesquisa, você está desenvolvendo, o seu caso estoura 6 anos. E aí, como ela se conclui? Eu acho que tem pessoas que têm essa dificuldade. Tá bom, fiz a pesquisa, tive o resultado e qual o caminho seguir com ela? Pesquisa vai acabar quando o mundo acabar. Eu ia falar a mesma Isso é coisa. verdade. Porque o ideal é a gente viver como verdadeiros empreendedores. Independente da idade, mas a gente vai melhorar aquilo que já existe. Ou eu vir em alguma coisa uma oportunidade de melhoria. Então, poxa, esse sapato tão bonito, mas a partir dele eu posso criar, sei lá, um móvel, eu posso criar alguma coisa diferente. No meu caso, para a química, poxa, esse elemento, todo mundo fala dele, mas eu não posso fazer dele algo totalmente diferente, aplicar numa área totalmente diferente. Então, a pesquisa não acaba. Acaba quando a pessoa decide não estudá-la, não praticá-la. Caso contrário... Porque mesmo se for criado algum objeto daquilo, você vai poder aperfeiçoá-lo depois. Exatamente. Por isso que diz que nunca termina. Isso. Não é? Uma das questões levantadas atualmente é a questão colocar a licença maternidade no currículo das pesquisadoras. Queria saber o que vocês acham sobre isso. Muitas falam que durante a licença cai o rendimento na pesquisa, porque a mãe tem que se dedicar a um filho. Então eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. É fato que isso é importantíssimo, né? Nós conhecemos histórias de mulheres que tiveram tanto a pesquisa quanto a maternidade prejudicadas por conta de não ter essa licença. Nós conhecemos casos de mulheres que logo após o nascimento do filho já vão, às vezes, para pesquisa de campo, né? Vão, assim, estudar astronomia em lugares
desérticos e que levam os seus filhos, evidentemente, né? Então, essa condição tem que ser respeitada. Esse papel que a mulher assumiu nesse momento de mãe é um papel importantíssimo, assim como é o de pesquisadora. Então, já aconteceram algumas conquistas nesse sentido da licença maternidade, mas, sem dúvida, isso tem que ser estendido e essa condição especial tem que ser respeitada. Sim. Gente, o papo está excelente, mas nós vamos ficando por aqui. Muito sucesso para essas pesquisadoras, que venham novos prêmios, novos resultados, novos testes e que tenham mais incentivos, né? Incentivos públicos para contribuir, porque só vem a agregar. Né? Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. O Miscelânea vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Até semana que vem. Tchau, tchau.